Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor, criados à sua imagem e à sua semelhança, bem antes de existir esse mundo físico. Glória a Deus! Mais uma vez, abençoados, estamos aqui para compartilhar o entendimento da graça do Senhor. Vocês estão bem? Confesso que eu estou muito bem, graças ao Espírito do Senhor. Abençoados, hoje nós vamos falar um pouco sobre os espíritos revestidos de carne, sobre esta experiência que nós estamos tendo nesta vida humana, nesta vida maravilhosa, nesta vida abençoada. Nós sabemos que não podemos negar que existem as debilitações da carne, os nossos sofrimentos, as nossas dores, mas graças ao Senhor, os nossos espíritos estão justos e aperfeiçoados, não é verdade? Irmãos, o nosso versículo de início sobre este bate-papo, é mais um bate-papo abençoado, se encontra em Hebreus capítulo 2, no verso 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém, abençoados? Só por este versículo aqui nós conseguimos entender que o Senhor, ele concluiu o seu propósito, o seu intento, aquilo que ele colocou ao seu coração. Primeiramente, temos que entender, abençoados, que o Senhor, quando ele diz lá em Gênesis que ele criou os seus filhos, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, primeiramente, abençoado, você tem que refletir nesses detalhes. Quando Deus fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, temos que entender que lá no princípio o Senhor não era carne. O Senhor, ele era espírito. E sempre será espírito. Algo de interessante, que o Senhor no Velho Testamento, ele não precisou de mulher para se aparecer nas suas manifestações aos seus homens escolhidos no Velho Testamento. O Senhor se apareceu a Abraão, o Senhor se apareceu a Jacó, o Senhor se apareceu a Josué. Foram e outras manifestações de Deus, do próprio Senhor, né? Manifestações em carne, manifestações fisicamente. Temos um grande exemplo na Bíblia, quando o Senhor ele se apresenta a Abraão com dois anjos, antes desses dois anjos se locomover a Sodoma e Gomorra, antes dos dois anjos o Senhor dar alguma palavra, o próprio Abraão já os convidou para comer, para se alimentar, e o próprio Abraão disse que iria lavar os vossos pés. Então nós entendemos que era algo físico, meus irmãos. Ali o Senhor não precisou de vir em uma mulher e ser concebido como um homem. Este propósito, esta promessa que foi feita lá no Éden, quando o Senhor diz a Adão e Eva que as suas descendências se confrontaria em certo momento da vida, em certo momento da promessa. E nós entendemos que esse cumprimento dessa profecia, que a descendência ali de Eva e Adão, entendemos que depois veio a se cumprir em Judas, em Cristo. E esse grande mistério, irmãos, dos filhos de Deus, se dá lá em Gênesis, quando o Senhor cita que a criação, e criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eram os filhos de Deus sendo criados no Senhor. Nós já existíamos no Senhor, irmãos. Nós não podemos limitar o grande e poderoso que é este nosso Deus, o Deus da graça, bem apurado como a vontade do Senhor hoje para nós,
que se concretizou nesse tempo, onde ficou muito tempo em oculto ao nosso entendimento, mas o Senhor abriu agora para poder entender. A expectativa dos irmãos é que este corpo carnal, um dia, ele volte a ressuscitar daqueles que estão mortos, ou até mesmo dos que estão vivos, porque a Bíblia diz que nem todos nós dormiremos, segundo Paulo, mas essa promessa da ressurreição, nós entendemos na graça que ela se concretizou no ano 70, com a vinda do Senhor espiritualmente, ressuscitou aqueles que estavam naquela geração e automaticamente também ressuscitou os filhos do Velho Testamento. Então, irmãos, a expectativa deles é que este corpo mortal, ele ressuscite um dia do que estão mortos e juntamente com os vivos serão transformados. Mas será que é necessário isso? Será que essa expectativa deles tem base bíblica para isso, irmãos? Vamos ler o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim, ó: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Verso 6: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Paulo está escrevendo aqui que ele escrevendo aos irmãos em Efésios, que ele e os irmãos, o que aconteceu com ele e com os irmãos? No verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou. A ressurreição de Cristo não era somente uma ressurreição, não era somente uma aparição física. Nós podemos entender também, irmãos, que tem um grande mistério aí, que a aparição do Senhor depois da sua ressurreição, o primeiro propósito era que ele ressuscitasse, para poder vencer o diabo, para poder vencer a morte. A segunda manifestação física ali para os judeus era porque os judeus só acreditavam quando vissem sinais. E o terceiro propósito dessa ressurreição física, que o corpo dele não ficasse na sepultura, no inferno, segundo Salmos capítulo 16, Salmos capítulo 16 era uma inspiração de Davi, quando ele diz assim no verso 9, no Salmo 16: Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Era uma revelação de Deus para Davi sobre o corpo de Deus, que não poderia ficar na sepultura. Entendemos, irmãos? Olha que interessante, o corpo do Senhor era santo, por mais que teria os mesmos sentimentos humanos que nós tivemos, mas ele venceu todas essas tentações, e eram tudo tentações humanas. Ele venceu todas elas. Mas o corpo dele, sendo um corpo gerado pelo Espírito, não poderia ficar na sepultura, no inferno. Olha isso, que interessante. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha que entendimento, irmãos. Preste atenção. Não deixarás a minha alma na morte, quer dizer, nós somos, primeiramente, entendemos que nós somos sim alma vivente, mas nós não somos alma vivente do pó da terra. Nós somos alma vivente, sim, mas com espíritos revestidos de carne. Temos os nossos sentimentos, temos as nossas emoções, como seres humanos, como alma vivente, mas a diferença é que nós, irmãos, somos espíritos revestidos de carne. Nós fomos
gerado no ventre da nossa mãe, temos os nossos pais na carne, sim, mas a nossa verdadeira natureza não é da terra, é do céu. Mas nós estamos revestidos neste véu. Mas a nossa pátria não é aqui na terra, é no céu. Então estamos passando esse momento de experiência, esse plano que Deus gerou em seu coração antes de todas as coisas forem criadas. Correto, irmãos? Então a expectativa dos irmãos, dos nossos irmãos, é que um dia aconteça uma ressurreição física para depois o corpo ser transformado. Sendo que Paulo, ele se coloca em si ali nessa ocasião. Ele coloca que os irmãos iriam acontecer isso com eles, que nem todos dormiriam. Vamos entender essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso... deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, a partir do verso 30. Deixa eu ver aqui se eu acho. A partir do verso 30. A partir do verso 50, meus irmãos, achei aqui, ó. 1 Coríntios 15, verso 50. Isto afirmo, irmãos, está dizendo com os coríntios, que era uma igreja de leite, hein, irmãos? Era uma igreja que era alimentada por leite, que Paulo muitas das vezes deu um alimento sólido ali, o povo não suportou, começou a fazer coisas erradas. A gente já conhece no tratar lá da ceia lá, né, daquelas reuniões, que o certo seria ágape, né, uma confraternização, né? Mas vamos aqui tratar sobre esse assunto aqui. 1 Coríntios 15 diz assim, ó: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você viu? Como que Paulo já se coloca ali nessa ocasião? Nós seremos transformados. Mas, irmão, lá em Efésios 2 diz que já somos ressuscitados. Sim, Paulo já se colocava que Cristo venceu a morte, irmãos. Cristo venceu ali a morte, mas ainda era a ocasião da lei ali ainda. Estava em percurso a lei para cair no ano 70. A ressurreição concreta, a ressurreição do último dia seria dada no ano 70. Mas sim, a promessa ela estava em andamento com Cristo vencendo ali a morte, vencendo o diabo. Ele iria reinar até o ano 70, sendo assim, no ano 70, levaria o reino ao Pai, entregaria o reino ao Pai, e tudo estaria vencido, e ele venceria a morte. A palavra diz que nem todos nós dormiremos, quer dizer, nem todos eles viram a morte espiritual, irmãos. Não é que nem todos dormiriam na sepultura. Paulo era espiritual, irmãos, Paulo não era carnal. Paulo disse que nem todos nós dormiremos, quer dizer que nem todos dormiremos na questão da morte espiritual. Nem todos veriam a morte espiritual. Ficariam presos na sepultura. Nem todos eles. Mas alguns deles não morreriam fisicamente, correto? E também eles seriam transformados vivos. Seriam transformados vivos. Então alguns deles não morreriam. Uns deles, vamos dar um exemplo, que foi João. João foi ressuscitado vivo. João foi transformado vivo. Não precisou morrer para ser transformado. Não precisou morrer a sua morte física para ser ressuscitado, não. Ele já foi ressuscitado vivo. Ele sentiu a presença da ressurreição vivo. Fisicamente, ele sentiu a presença do reino chegando.
a transformação do corpo, a transformação na mente. Então é uma expectativa, irmãos, dos nossos amigos, irmãos do sistema religioso, é uma expectativa em vão, porque eles estão esperando algo que vai acontecer na carne. E a carne é do pó. Nós somos uma alma vivente. Mas a única diferença é que nós não pertencemos à semente da terra, mas pertencemos à semente espiritual. Essa é a verdade. Então, esse, irmãos, é um bate-papo. Que você entenda que você é um filho revestido de carne. Você tem a sua alma. A alma é o corpo. O corpo e a alma é um só, irmãos. A palavra diz que a espada do Senhor, a palavra, ela penetra entre o quê? Entre o corpo, a alma e o espírito? Não. A palavra, ela penetra entre a alma, a divisão entre a alma e o espírito. Então, quer dizer, muitas das vezes, quando fala de alma na palavra do Senhor, está falando do próprio corpo, desse modelo aqui vivente, deste carro ambulante, vamos dizer assim. Está falando deste corpo. A nossa alma é o nosso corpo. Nós caímos para o pó, voltamos para o pó e essa alma morre. Agora, a diferença é que nós temos o nosso espírito vivificado. E voltaremos para o Senhor não mais como era no princípio. Agora nós teremos um corpo celestial preparado para nós. Assim como diz em João, capítulo 14, a partir do verso 1. Olha o que o Senhor diz para Pedro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha isso, então o Senhor faz essa promessa para os discípulos. Que ele iria preparar lugar. Preparar uma nova morada, um templo, um corpo espiritual. Se há corpos terrestres, irmãos, segundo 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala, se há corpos terrestres, também há corpos celestiais. Então nós entendemos que o nosso, irmãos, o nosso espírito, a nossa essência que estava com Deus, no princípio com Ele, que Ele criou a essência espiritual. E essa essência espiritual veio a se revestir de carne. Então ela se revestiu de carne, mas quando a gente voltar para Deus, não vamos voltar mais na essência, mas vamos voltar num corpo celestial. Irmãos, essa manifestação espiritual é muito linda. Paulo teve revelações, irmãos, no seu íntimo com Deus, no espiritual. Ele viu coisas no paraíso, aonde ele estava. Ele viu coisas que não é lícito dizer aos homens, que os homens não vão acreditar, porque são mentes carnais, né? Mas nós que temos a mente aberta, nós cremos que tem algo muito lindo esperando nós. Só basta a gente descansar neste corpo, neste véu, passar essa experiência humana que está no propósito de Deus. Está no propósito, irmãos. Ele criou, irmãos. Está no propósito do Senhor que ele criasse o Satanás e criasse também os filhos. Criasse o diabo, criasse também os filhos. Aí pode entrar um irmão aí e me questionar, nossa, irmão, mas Deus criou Satanás? Não, Deus criou também o opositor. Ele criou o opositor, ele criou o acusador. Vocês estão compreendendo, irmãos? Ele criou. Era o propósito dele. Irmão, você está sendo injusto? Não estou sendo injusto, irmão. É a palavra, ela disse. Quem pode ir contra a sua vontade, irmãos? Se ele criou o opositor, o acusador, para cumprir todo o seu intento, quem sou eu para questionar, meu amado? Nós estamos dentro de Deus. Esse universo está dentro de Deus. O mundo gera por causa de Deus. Não há outro ser neste mundo, irmãos. Não cabe um outro ser maligno
Não cabe um ser maligno neste mundo combatendo contra Deus. Como que um ser maligno vai estar dentro de Deus, meus irmãos? Mas sim, Deus, com o seu todo poderio, a sua soberania, ele criou também o acusador, o opositor, para cumprir todo o seu intento. Mas nós, os filhos, estamos com a mente iluminada. Não vamos deixar que o opositor, que o acusador domine a nossa carne. Vamos deixar que o Espírito fale mais alto, irmãos. Olha o que diz em Isaías 45, verso 18. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu crio os céus, eu crio a terra, eu faço mal e faço bem. Eu crio mal e crio bem, irmãos. Quem pode ir contra isso, irmãos? Quem pode ir contra o intento do Senhor não sou eu. Você pode não concordar com essa mensagem, mas você não está concordando com a palavra. A interpretação é essa. Então, irmãos, estamos vivendo em glória, com o entendimento iluminado, revestido de carne, com essa experiência. Pode um alma vivente que não é filho fazer o bem? Com certeza pode fazer o bem. Ele vai estar aproveitando a sua vida carnal. Mas não é filho. Não é. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo escreveu de modo nenhum. Quem pode ir contra o seu intento? Aonde você estava, disse Deus a Jó, quando Jó questionou ele? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? O Senhor fala tudo ali, criei todas as coisas. Aonde você estava, Jó? Aí o Senhor fala, tu sabes, né? Tu sabes, porque os seus dias são longânimos. Jó estava dentro de Deus, irmãos. Nós estávamos dentro de Deus. O nosso espírito, nossa essência. Mas quando nós voltarmos para o Senhor, amados irmãos, vamos voltar com o corpo glorificado, com um novo corpo. Não somente a essência em Deus, mas também com um corpo semelhante como o dele, semelhante como o do Senhor é. Amém, abençoados? É um bate-papo aqui abençoado. Glória a Deus por isso. Compartilhe o vídeo, meus irmãos. Deixe o seu like e cresça conosco de glória em glória no canal Olhos Iluminados. Graça e paz!